em um centro de atenção psicossocial que atende pessoas adultas com transtornos mentais graves, severos, né, e persistentes. Então, é um serviço que não é para qualquer pessoa. Mas eu fiquei lá 9 anos, por minha vontade, porque eu me apaixonei por essa área da saúde mental. E quando eu falo para vocês que eu estou aqui como trabalhadora, eu não cheguei aqui como trabalhadora. Eu cheguei aqui como uma assistida da casa. Há 1 ano atrás eu cheguei nessa casa, mas eu não queria vir, de forma alguma. A minha irmã insistentemente falava comigo, vamos na casa espírita, tem uma psicóloga lá, ela vai te ajudar. Eu dizia para ela, imagina, eu já tenho psicóloga. Inclusive eu tenho um psiquiatra, já eu pago particular uma psicóloga. E eu tenho um psiquiatra. E aquilo não entrava na minha cabeça. Quando minha irmã chegava, nós chegamos até inclusive brigar, porque ela não se conformava que eu não aceitasse a entrar numa casa espírita e passar em atendimento na assistência espírita, porque ela achava, bom, eu fui lá, conheci a casa, estou vendo minha irmã nessa situação e ela não quer entrar na casa espírita. E há 1 ano atrás eu estava no quadro de depressão grave, com pensamento suicida. E aí, até que um dia, não teve jeito, com certeza ali estava a equipe espiritual, que me convenceu que eu viesse até aqui e conheci a Luísa, que é psicóloga. Fui bem acolhida e ali eu pude falar para ela como que eu estava e que eu estava totalmente desanimada, não queria mais viver, não tinha mais motivos para estar aqui encarnada e que eu também já tinha passado por várias casas espíritas e que eu, né, para mim nada mais fazia sentido para mim e por isso que eu não queria vir aqui também. Mas aí ela me falou do tratamento, me falou como que era, como ela dá orientação para todos vocês que vêm aqui, né? Porque geralmente a gente, hoje eu sei que as pessoas buscam, né, a casa espírita, como eu também busquei, porque querem cuidar de um sofrimento, né? Então eu estava ali com aquele sofrimento, com diagnóstico de depressão grave, com diagnóstico de transtorno de burnout, né? E na verdade, assim, esse quadro de depressão eu tenho já desde os meus 20 anos, tá, gente? Eu acho que até um pouco antes. Então, hoje eu já sei que eu não posso ficar sem a medicação e que eu não posso ficar sem o acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo, né? E a gente sabe que quando as pessoas chegam na casa espírita, muitas pessoas não querem dizer o meu psiquiatra falou que eu tenho um CID-F20, que é a esquizofrenia, ou o meu psiquiatra falou que eu tenho um transtorno afetivo bipolar, porque ainda é muito preconceito, não é? Você fala para o seu amigo que você tem depressão, você fala para o seu amigo que você foi no psiquiatra e ele diagnosticou você com transtorno afetivo bipolar. Eu fui diagnosticada por um dos psiquiatras que passei, porque eu passei por vários, porque eu começava o tratamento, passava com o psiquiatra, ficava bem e aí levava a minha vida. E aí depois vinha uma outra crise. E aí eu passava com outro psiquiatra, passava com um psicólogo. E aí foi assim, minha vida sempre foi com um acompanhamento de um psiquiatra e de um psicólogo. Normal. Falar que a gente precisa de um psiquiatra, de um psicólogo na vida, a gente pode dizer que é normal, gente. É isso que eu sempre penso. Desses 9 anos que eu trabalhei na saúde mental, é o que eu conversava com os meus pacientes, né? Eles não são a esquizofrenia, eles não são a depressão, eles não são o diagnóstico, eles são umas pessoas. E ter um diagnóstico hoje com quadro de depressão, ou ter um diagnóstico hoje com quadro de esquizofrenia, é como você falar, olha, você é cardíaca. Então, a vida toda você vai precisar, Luísa, de passar com um cardiologista. Por que a gente não pode tratar esse assunto de uma forma com tanta normalidade, né? Não pode, gente. As pessoas têm muito preconceito. Eu cheguei a falar com um psicólogo, que eu estava conhecendo ele, né? Talvez fosse um futuro namorado, e eu achei que ele era psicólogo e que ele fosse entender que eu não poderia beber ali no bar com ele porque eu estava tomando medicação.
Imagina, terminou comigo no outro dia, né? Essa daí é louca, né? Tá bebendo, tá tomando... Na época eu até falei a medicação, né? Me sentia à vontade para conversar com aquela pessoa que eu estava conhecendo ali. Imagina, essa deve ser uma louca, né? Ela tá tomando carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor. Tá tomando risperidona, ela é psicótica. Ela deve ouvir vozes, ela deve ver vultos, né? Porque são essas medicações que geralmente os psiquiatras costumam receitar quando tem um quadro ali de a pessoa está psicótica ou ela está né, para estabilizar o humor, enfim. Então, falei assim, nossa, nunca mais eu posso falar para ninguém que eu estou conhecendo que eu tenho depressão ou que eu fui diagnosticada com quadro de transtorno de afetividade bipolar, porque já me queimei, né? Já me queimei ali, né? Inclusive, eu escutei recentemente do meu psiquiatra que eu não comentasse com as pessoas que eu tenho depressão. Imagina, André, você está procurando emprego. Eu estou desempregada agora, tá, gente? Você está desempregada. Se você fala com as pessoas que fazem parte do seu ciclo de relação que você tem depressão, as pessoas vão falar assim, então não vou indicar ela para vaga, não. Ela tem depressão, é doente, essa pessoa aí não vai ser uma boa profissional. Eu acho que eu estou aqui hoje falando para vocês, porque eu acho que hoje estou muito certa disso, sabe? As milhões de pessoas, né? Eu atendi muitas pessoas no CAPS, né? E quando eu entrei no CAPS para trabalhar, eu não tinha experiência na saúde mental, mas foi me dada a oportunidade pelo nosso Pai Maior, né? Eu não acredito que eu estava ali por acaso. Eu acredito que eu tinha uma missão para estar ali trabalhando, gente, porque eu era muito querida. Eu era muito querida e uma profissional muito exemplar, né? Eu até me emociono de falar. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu trabalhei no CAPS. As pessoas iam muito pelo diagnóstico para fazer um acompanhamento, né? Então aquele ali, ele é esquizofrênico, aquela ali é TAB. Aquela ali é porque ela tem depressão. Mas nem parece que ela tem depressão, né? Ela está rindo hoje. Então, às vezes o profissional de saúde ou propriamente o psiquiatra que está lá, ele precisa dar um diagnóstico para aquela pessoa. Porque você precisa de um diagnóstico para você tomar uma medicação. Mas, gente, é muito sério. Dentro de um serviço de saúde, a pessoa receber um diagnóstico e ela ser olhada por aquele diagnóstico. Eu nunca olhei as pessoas pelo diagnóstico. Eu sempre sentei com a Joana, com a Maria, e eu queria escutar a história delas. Eu queria saber se elas estavam vendo vozes, se elas tinham alucinações. Mas eu queria saber que a Joana tinha um sofrimento. Ela falava para mim, na minha rua me chamam de louca, Andréia, porque eu já saí pelada na rua. Sabe o que as pessoas falam? As pessoas não querem conversar comigo, meus vizinhos, porque eu falo sozinha, né? E é isso, gente. Então, assim, eu acho que a minha missão no CAPS foi cumprida e o meu trabalho maior naquele serviço foi do amor. E foi de dizer para aquelas pessoas, né, que elas não são uma doença, que elas são pessoas e que ali elas estavam com sofrimento. E aí, quando eu vim para a Casa Espírita o ano passado, e aí eu comecei o tratamento aqui, como todos vocês. A Luísa deu todas as orientações que ela deu para vocês, ela deu para mim. Ela falou assim, depois de 3 dias que você vier na segunda-feira, que você assistir a palestra, você vai passar no atendimento com a equipe de tratamento da casa. E eu passei. No meu 3º dia, eu passei no tratamento. E aí eu sentei do lado do mentor, que é o Elias. E aí o mentor começou a conversar comigo. Ele já sabia muita coisa, né? Porque quem está do outro lado sabe muito mais coisas do que a gente que está aqui, né? E ele já sabia ali acolher meu sofrimento. Eu só falei uma coisa para ele, uma frase para ele, irmão. Eu não tenho um sentido para... Eu não quero estar viva, não tenho sentido nenhum para estar viva, para querer viver. Não tenho sentido nenhum para querer viver. Viver para quê, né? Estou desempregada. E é aquilo, né? Aí você junta um monte de coisa. Desempregada, não casei, não tive filhos, então sempre tive minha vida muito sozinha, com a família, enfim. E aí tinha uma série de coisas que estavam me levando para um sofrimento muito maior do que uma depressão. Estava me levando para o caminho do suicídio, que é isso que acontece. Então, no CAPS, a gente trabalha com vidas, a gente salva vidas. Infelizmente, eu perdi muito paciente pelo suicídio.
no CAPS, em tratamento. Acontece. E aí é onde eu vou chegar, que eu vou chegar lá na frente para vocês para dizer, né? Por que é importante, então, hoje o tratamento dentro de um serviço de saúde, o tratamento dentro de uma casa religiosa? Qual a responsabilidade dessa casa quando chega aqui uma pessoa com transtorno mental grave? É muito grande, gente. E a casa, ela consegue fazer um tratamento, porque eu estou aqui de prova, né? Porque senão eu também não estaria aqui. Há um ano atrás eu estava dentro do meu quartinho escuro, eu queria sair de casa. Com muita insistência eu consegui sair, e com a equipe espiritual me assistindo. Então, para a gente chegar a falar sobre esse assunto, mediunidade e saúde mental, para relacionar esse assunto, a gente tem que entender que... Eu aperto esse? Gente, eu não sei mexer muito com isso aqui, não. Tá. Eu aponto para onde? Tá. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Pode me questionar também, porque eu também estou aqui como aprendiz. Às vezes eu estou falando alguma besteira, né? Vocês falam assim, Andréia, não tem nada a ver com o que você está falando. Pode me questionar também, tá, gente? Eu também estou aqui como aprendiz, então tudo que eu vou falar para vocês é que eu estou aprendendo na casa, porque hoje, além de trabalhadora, eu estou uma estudante aqui da casa, né? Estou na educação mediúnica, porque tem que ter o equilíbrio mediúnico, sim. Estudo, né? Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é um estudo também que eu fiz e também eu tenho dúvidas também, eu também, né? Estou aqui para fazer troca com vocês também, né? Não estou aqui para dizer, olha, é isso aí e acabou, não é? Tá? Então, se tiver alguém da área da saúde também, quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder. Se eu não souber também, o Gabriel responde. Então, aqui, para falar um pouco desse assunto, a gente precisa entender que o ser humano, ele encarnado, ele é um espírito revestido de dois corpos. Então, um corpo é o físico e outro corpo é o fluídico, que é o corpo sutil, né? Que é chamado de, que é o corpo fluídico sutil, que é o chamado de perispírito, que é aqui o desenho que eu fiz para vocês, que eu coloquei aqui para vocês, né? Todo mundo consegue ver aqui, então, né? Que nós temos aqui o espírito, o perispírito e o nosso corpo. Então, é a partir dessa visão que a gente vai entender por que é importante, quando estamos com qualquer diagnóstico, não somente da área da saúde mental, quando a gente é tratado dentro de uma assistência espiritual, o quanto nós somos beneficiados. E aí, então, vamos lá. O espírito é uma flama, uma centelha de luz, né? O nosso espírito é uma centelha de luz. Isto se aplica ao espírito propriamente dito, como o princípio intelectual e moral, ao qual não se poderia atribuir outra forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou seja, o perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Então, dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia do espírito, a ponto de não concebermos esta sem aquela. Então, o perispírito, portanto, ele faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho, ele não é o espírito, como o corpo sozinho não é o homem. Então, é uma que a gente fala que é a tríade, né? Que é espírito, perispírito e o corpo humano. Isso somos nós, né? Então, quando a gente vai numa consulta, o médico não vai falar assim, né? Nada sobre o nosso perispírito, nada sobre o nosso espírito, ele vai falar sobre o nosso corpo, porque é o que ele estudou. Mas, conforme eu fui estudando, eu fui tendo contato com alguns psiquiatras que são espíritas. Um deles que eu gosto muito, que é o João Lourenço Navajas, ele é psiquiatra, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E tive a oportunidade também de conhecer o Alejandro. Me fugiu agora o sobrenome dele, gente, desculpa. Alejandro Veras. Ele foi meu psiquiatra também, porque de tanta dúvida que eu tinha sobre a questão da mediunidade, da questão do quadro de depressão, da bipolaridade, então eu tive a oportunidade de o doutor Alejandro ser o meu médico, e ele é espírita, né? Mas o doutor Alejandro, como o doutor João, em suas consultas, eles são médicos, psiquiatras, espíritas. Então, quando você vai numa consulta, se você chegar, como eu cheguei para o doutor Alejandro, com o encaminhamento de uma psicóloga que também era espírita, inclusive eu fiquei por muito tempo em tratamento na casa em que ela era dirigente,
porque ela entendia que tinha uma parte espiritual ali que deveria ser tratada. Eu tinha uma mediunidade, né? Eu sei que eu tenho uma mediunidade e quando essa mediunidade está em desequilíbrio, é como se os meus sintomas da depressão tivessem uma potência maior, né? Então não quer dizer assim, Andréia, você só tem a mediunidade ou você só tem a depressão? São as duas coisas. Agora pode acontecer da pessoa só ter o quadro de esquizofrenia e ela durante as crises ter uma perturbação ali, mas ela não quer dizer que ela é médium, gente. Então, assim, são coisas muito diferentes, tá? Eu estou dando o meu exemplo aqui, mas tem muitas coisas, muitos exemplos que eu posso citar aqui, que você pode pensar. Então, todo mundo que é médium pode ter um desequilíbrio aí, ter um transtorno? Não é isso, tá? Então, o médico, quando ele é médico espírita, tanto o doutor Alejandro como o doutor João, na consulta deles, se você falar assim, olha, doutor, eu vim aqui porque eu estou ouvindo vozes e eu sei que você é espírita, eu estou vendo vultos, né? Então, eu acho que você vai confirmar aí para mim que meu problema é da mediunidade, né? Não tem um transtorno, não. Ele vai falar assim, aqui eu estou como médico. Então, eu vou olhar você, né, eu vou fazer seu diagnóstico dentro dos sintomas que você está trazendo. Agora, se você acha que o que está acontecendo com você é uma questão espiritual, você vai na casa espírita, ele vai falar. Ele vai orientar aí na casa espírita. Ele, quanto médico, gente, não pode dar qualquer orientação da doutrina espírita dentro do consultório dele. Isso é ética. E eu, enquanto assistente social, dentro do CAPS, em atendimento, eu sabia muitas vezes que aquela perturbação era muito além de um quadro que estava a saúde dele afetada, que tinha uma perturbação espiritual ali. Mas eu poderia falar para aquela pessoa? Não. Mas o que eu fazia? Eu entrava pelas brechas, né? Eu perguntava, eu falava assim, olha, Dona Maria, você vai na igreja? Ah, vou. Como que é quando você vai na igreja? O pastor conversa com você? Ah, conversa. O que o pastor fala? Então, a gente tinha um diálogo, né? Às vezes ela falava que era o padre, tinha pacientes que falavam para mim que ia na casa espírita. Então, assim, ali eu dava uma oportunidade para que eu possa dizer isso mesmo, Dona Maria, continua indo. Mas se o pastor fala para você não tomar mais a medicação, você vai parar? Não, né, Dona Maria, porque o seu médico é o doutor Décio aqui. É ele que pode suspender a sua medicação. Né, o doutor Gabriel, é ele que pode suspender a sua medicação. Então, era uma orientação também dizendo para aquela pessoa que o quanto ela está dentro de uma casa religiosa, ela poderia ter uma melhora muito significativa. Gente, e tinha nitidamente uma diferença de um paciente que frequentava um culto religioso, frequentava uma casa espírita, com um paciente que não tinha nenhuma ligação com a igreja, com Deus, com nada. Então, hoje, eu consigo ver nos pacientes que passaram por mim, nas histórias, né, nas famílias que eu atendia, que aqueles que tinham uma fé fervorosa, né, uma fé consciente, religiosa, ali, que ia no culto, que ia na igreja, que ia na casa espírita, eles tinham uma melhora. Engraçado, né? Eles tinham uma melhora muito mais rápida daquele que não tinha nenhum amparo da assistência espiritual, né? Nem dentro da igreja, né? Nem dentro do culto religioso ali na igreja evangélica, né? Então, isso é provado pela ciência, né? Hoje a gente pode dizer que é provado pela ciência, eles não têm como explicar. Como é que o médico dá um diagnóstico que a pessoa ia morrer e ela sobrevive? Né? Eu tenho prova na minha família, né? O médico falou assim para a minha família toda, sua avó vai morrer hoje. Disso ela não passa. Ela teve uma AVC, ela viveu 5 anos. O médico não tem explicação para isso, porque ela precisava viver 5 anos na condição que ela estava naquele momento, porque ela teve uma AVC e ela ficou com graves sequelas. Mas era o espírito dela que precisava passar por aquela condição. Que é isso, né? Então vamos lembrar, nós somos espírito vivendo nesse corpo. Então, muitas explicações é a gente entender. Por que eu estou passando por isso? Porque eu já tive várias encarnações e talvez nessa encarnação foi necessário que eu reencarnasse e eu passasse por essa provação, né? De ter esse AVC, talvez sofrer essas sequelas. Né? E ela viveu, gente, 5 anos. Tá? Então, vamos voltando aqui. Aí a gente tem o espírito, né?
perispírito, que é o corpo fluídico. O corpo fluídico, o perispírito, ele é um transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível, à destruição pela morte, né? A gente morre, o perispírito continua. Né? Quando a gente morre, é só esse corpo que fica ali na Terra, né? É o admirável instrumento que para si mesmo a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado desse longo passado. Nele se conservam os instintos, se acumulam as forças, se fixam as aquisições de nossas múltiplas existências, o fruto de nossa lenta e penosa evolução. Lógico que a gente não vai lembrar de todas as nossas vidas passadas, né? Nós já vivemos várias vidas, né? Essa é mais uma que estamos aqui encarnados hoje nesse corpo. Mas o perispírito é como se fosse ali um chip, pode-se dizer, né? Que tem ali gravado nele várias lembranças de vivências do passado. Mas imagina se a gente tivesse a oportunidade de acessar todas essas informações. A gente ia enlouquecer, né? Porque a gente ia falar, nossa, mas eu matei fulano, mas eu fiz isso, né? E não é essa, né, a finalidade do perispírito, né? Ele só fica ali registrado para a gente saber. E aí vem o nosso corpo físico, né? Que é o reflexo do corpo espiritual. O corpo é um corpo do homem, né? Que é um organismo aperfeiçoado através de longa evolução. Seus órgãos foram adaptados para executarem tarefa que só compete à espécie humana. Então, assim, nosso corpo é a joia preciosa que a gente tem aqui nessa vida, né? Então, hoje eu falo isso com toda certeza, né? Para quem já teve um dia pensando em não querer mais ter esse corpo e achar que né? Que muitas pessoas que quando têm o pensamento de não estar mais aqui encarnado, talvez, né? Imaginam, se eu acabar com tudo isso aqui, eu não vou viver mais. Vive, né, gente? Porque o espírito, ele continua, né? Isso aqui, a gente, né? Infelizmente, né, quando a gente tem a perda de um irmão suicida, para a gente é um sofrimento muito grande, né? Para a gente que é espírita, para a gente que acredita que aquele irmão vai ficar num intenso sofrimento, né? Por conta que ele continua, né? O espírito dele continua ainda, né? Às vezes até na Terra, né? Aqui entre nós, né? Provavelmente a gente deve ter algum irmão que está aqui hoje assistindo a palestra também, que desencarnou por um suicídio, né? A gente sabe que a casa recebe muitos desencarnados para tratamento também, como a gente que está aqui. Então, às vezes, da mesma forma que a gente vem buscar aqui o tratamento por uma questão de sofrimento, os nossos irmãos desencarnados também estão aqui hoje por algum motivo de sofrimento, que estão aí padecendo, né? Achando que estão vivos e, na verdade, só estão em espírito. E também querem se livrar desse sofrimento, né? Então, quando a gente, né, pensa, né, em falar, né, sobre diferenciar mediunidade, transtorno mental e obsessão, é muito complexo, gente, né? A gente pensar sobre como a gente olhar, né, para esse quadro e falar assim, isso aqui então é mediunidade, né? Então ali a gente tem o médium, né? E ali ele está, talvez numa assistência, né, numa casa, e ali tem uma pessoa com transtorno mental, né, geralmente com sintomas ali em desequilíbrio, e tem um quadro aqui de obsessão, né? Então tem aqui, ali no cantinho, vocês estão vendo que tem uma irmã que está sendo assistida pela casa, e ela, tanto a irmã encarnada como o seu obsessor, estão recebendo a mesma assistência, porque o obsessor, ele está ali também em sofrimento. E às vezes, gente, o sofrimento do obsessor é muito maior do que o sofrimento que eu que estou aqui encarnada. Então, a equipe espiritual da casa está aqui para dar uma assistência, né, para esse obsessor. E muitas vezes o obsessor ele não tem nem condição de se aproximar do irmão que está ali na mesa, por conta do estado que ele está, porque ele pode acontecer dele se aproximar desse irmão para querer, né, fazer uma psicofonia, né, uma transmissão de uma comunicação, e até o médium passar mal, porque ele está num estado de tanta raiva, de tanto ódio, né, que a forma que ele se apresenta não tem nem forma de um corpo,
humano, né? Por conta da densidade que ele está, porque ele vem do umbral. Então, o umbral, né, ele traz toda aquela carga, né, daquela densidade, e às vezes ele não consegue. E olha, é muito triste pensar nisso, né? Porque um irmão obsessor que está na casa, para ele o atendimento. Então, quando é permitido a passagem para ele fazer a psicofonia, nossa, esse irmão, ele escuta nenhum julgamento, ele vai escutar uma palavra de amor, de perdão. Às vezes o próprio encarnado que está ali, né, ele pode conversar com aquele espírito. Eu já tive várias experiências, porque aqui não foi a primeira casa na qual eu busquei o tratamento, eu já tive em outras casas também. Eu já tive uma experiência de poder conversar com aquele espírito que estava me acompanhando. Conversar, assim, em poucas palavras, mas o que a pessoa me orientou da casa é que eu pudesse dizer uma palavra, ou perdão, ou uma palavra consoladora, para que esse irmão pudesse seguir em paz, e ele pudesse ali não estar mais presente comigo, porque os dois sofrem. E às vezes o obsessor, a gente tem uma ideia que o obsessor é um homem do mal, né? Que estou carregando esse obsessor, esse peso. Não, gente. O obsessor o obsessor, ele sofre muito mais do que a gente. Porque a gente ainda tem esse corpo que está encarnado aqui, né? E ele não, né? Então, para pensar um pouco, né, dessa diferença, é só para a gente entender, né? Que se a pessoa tem uma mediunidade, né? Então é mediunidade ou transtorno mental que ela tem? Ela tem um transtorno mental ou é uma obsessão? É difícil ficar falando um ou é outro, né? Então é mais fácil a gente ter um entendimento que pode ser os três. Pode ser os três. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem na casa e aí ela acha que ela tem um transtorno mental. Mas aí quando ela passa pelo tratamento, aquele irmão que estava obsediando ela, ele é tratado e ela também. E aquilo passa. Não vai ficar o resto da vida com ela. Então, quer dizer, dá para falar assim, olha, é só transtorno, é só mediunidade e é só obsessão? Não dá. A gente tem que olhar os três juntos, né? Não dá para olhar um de cada vez. Então, a mediunidade é uma faculdade da alma que se reveste de células do corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, para torná-la de entendimento objetivo. Allan Kardec informa que se trata de uma faculdade que todos os seres humanos possuem, em diferentes graus de percepção, como certa disposição orgânica, sendo raro aquele que não lhe possui qualquer rudimento. Então, assim, todos nós que estamos aqui nessa sala temos mediunidade, né? Lógico que a mediunidade mais natural, né? Que é o que ele fala aqui, que é uma faculdade da alma, e alguns têm a mediunidade aqui que ela é mais aflorada, que ela é uma mediunidade que ela veio a serviço do amor, né? Que é uma mediunidade que veio a serviço, né? Da assistência para o outro, né? Que é só isso que a mediunidade pode ser, ela não pode ser outra coisa, ela tem que estar dentro, né? Quando a gente estuda a mediunidade, então o primeiro livro que a gente vai ler para entender sobre a mediunidade é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é ali onde a codificação que Allan Kardec fez os estudos que veio, né, sobre tudo que fala sobre a questão do Espiritismo. E aí vem aqui o transtorno mental, que é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa da cognição, na regulação emocional, no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados ao sofrimento ou incapacidades significativas que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Como eu trabalhei na área da saúde por 9 anos, então eu precisei também buscar um aperfeiçoamento na área. Eu fiz um curso na área de saúde mental. E aí, quando você faz toda a história da reforma psiquiátrica, você vai saber que foram abertos vários manicômios, né? Vários hospitais psiquiátricos, e as pessoas eram ali internadas, né? Hoje já não existe mais, né, gente? Se a gente pensar, lógico que muitas pessoas que foram ali internadas, né, naqueles hospitais lá de Barbacena, Franco da Rocha, né, foram internadas, muitas ali provavelmente eram médiuns. E tinha ali um fenômeno
da mediunidade, mas o familiar não sabia o que era, e naquela época tratar uma pessoa com transtorno mental era excluí-la da sociedade, porque ela era dita como perigosa. Aí ela pode matar, ela pode, né? Então, ela era excluída e tratada dentro dos hospitais psiquiátricos, que hoje já estão fechados, não existe mais, né? E aí, quando a gente fala, né, dessa questão das pessoas estarem lá hoje, né, terem passado por esse processo de internação, a gente fala, infelizmente, né, a gente teve que perder muitos irmãos. Muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Assim, eu fico pensando, né? Hoje eu falo, né? Hoje, com a reforma psiquiátrica, a gente tem o CAPS, mas infelizmente a gente teve que muitas pessoas sofrer, passar por todo aquele tratamento que era desumano, né? Que elas ficavam nuas no pátio, né? Elas ficavam ali, tomavam qualquer medicação. Hoje tem as medicações que são ditas, né, propriamente para uma pessoa que tem um transtorno mental. E eram abandonadas, gente, porque o familiar não ia buscar, né? Então, hoje, o tratamento para uma pessoa que tem um transtorno mental, independente do que seja, é uma esquizofrenia, a gente vai cuidar do paciente, vai cuidar da família, porque o que a gente quer é que essa família nunca bote ele para fora. Infelizmente, se eu for contar aqui para vocês, vocês vão falar assim, nossa, mas ainda existe isso? Existe. A gente encontrou pacientes nossos em cárcere privado. Ou seja, presos dentro de casa e a família dava a comida por uma janelinha. Mas ainda existe, André? Existe. Né? Ainda existe. Né? Famílias que ainda tratam o familiar ali dessa forma, né? Então, por isso que existe CAPS, né? Hoje a gente tem as leis aí, né? A reforma psiquiátrica, enfim, toda uma mudança, todo um investimento, para que não aconteça mais essa forma de tratamento, né? Que não é humano, né? Hoje a gente trabalha um tratamento mais humano, né? Para cuidar de uma pessoa com transtorno mental. O transtorno mental mais grave, acho que quem aqui tem um familiar ou tem algum amigo que já teve esse quadro que é o da esquizofrenia, que é onde a gente fala que vem as alucinações, né? Que a pessoa, ela vê, escuta vozes. E aí, gente, diferenciar aquela pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, que escuta e fala sozinho ali, como se estivesse vendo, né? E um médium que também está com uma mediunidade em desequilíbrio e também está vendo as pessoas e também está falando sozinho, é muito complexo, né? Então tem que ser muito cauteloso, ter esse olhar, porque aqui na Casa Espírita, né, nenhum dos trabalhadores que faz atendimento aqui pode chegar e falar para a pessoa, olha, você para de tomar as medicações que o seu problema é mediunidade. Sua mediunidade está em desequilíbrio, então você não precisa mais de um psiquiatra e nem de um psicólogo, não pode. Porque nenhum de nós podemos ter, né, essa avaliação aqui na casa e não estamos aqui para isso também. Porque às vezes as pessoas, como eu também já busquei a Casa Espírita para dizer assim, eu acho que meu problema é só espiritual, né, então eu vou parar de tomar medicação, eu vou parar de passar com psiquiatra, como tem muitas pessoas que chegam aqui também e fazem isso, né, querem que seja confirmado que elas têm uma mediunidade em desequilíbrio, que é um problema de um obsessor que está ali, que está tudo bem, que elas não vão tomar mais medicação e ter acompanhamento com o psiquiatra. É necessário, porque a gente está no corpo, né, gente? A gente não está, a gente é um espírito, só que a gente está no corpo. Então, a gente pode ter, sim, um transtorno mental, pode ter um adoecimento, mas que vai fazer uma diferença muito grande quando você passa por uma assistência na casa espírita ou em qualquer outro, né, lugar, né, que vai te dar uma assistência ali espiritual, você vai ficar bem. Agora, a obsessão, né, que são os quadros, são as questões mais graves que chegam na casa espírita, né, quando é um quadro de obsessão. Porque você percebe que a pessoa chega aqui no sofrimento tremendo, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas parece que alguém está no comando da vida dela, parece que ela não tem mais, né, as vontades dela, mas como que um espírito pode querer dizer para ela fazer assim, comandar a vida dela? Pode, porque tem vários tipos de obsessão, né? Então, pode sim. E assim, gente, a gente recebe influência do mundo espiritual a todo momento. Vem influências boas quando a gente está no padrão vibratório de paz,
de amor, né? Quando a gente está num padrão vibratório mais baixo, a gente vai perceber uma influência espiritual, talvez ali, uma vibração, né, mais baixa. E aí a gente vai perceber que a gente não vai ficar bem. Aí sente dor de cabeça, sente tontura, aí sente, né, raiva, né? Então a gente percebe, todos nós temos uma sensibilidade. A gente pode achar que não tem, fala assim, imagina, eu vou na casa espírita, mas eu não sou médium, eu não sinto nada. Sente, todos nós sentimos. Nós temos uma sensibilidade para isso. Às vezes a gente fala assim, não, vou tomar um remédio aqui, mas a gente sabe que não é. Que aí quando você muda o seu padrão de pensamento, a sua vibração, você começa a perceber que você começa a ficar bem. Ou quando você faz uma prece. Já perceberam quando você não está bem e você fala assim, nossa, mas por que eu estou com esse pensamento, né? Por que eu estou com raiva da pessoa? Não quero ficar com esse pensamento, porque está me deixando mal. Você faz uma prece e você começa a ficar bem. Né? A prece ela é o nosso remédio. E a gente não usa, né? A gente quer usar outros remédios, né? Então, a obsessão, né? O que Allan Kardec fala? Allan Kardec nos oferece perfeita definição no capítulo 28, o item 81, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando informa que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Trata-se, portanto, de verdadeira perseguição de um desencarnado sobre um encarnado. E podemos entender esse processo, como explica Kardec nesse mesmo texto, porque os maus espíritos pululam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazer já faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou expiação, é aceita nessa condição, né? Muitas vezes, aquele irmão, que ele é nosso irmão, aquele irmão que está ali nos obsediando, ele está como vítima. Porque em outra encarnação, provavelmente, eu o ofendi ou eu cometi alguma vingança ali, algo que o feriu. E ele vem ali para infernizar a minha vida porque ele quer vingança. Mas ele foi vítima, gente. É difícil. Dá para entender? O espírito, muitas vezes, o obsessor que a gente fala, é aquele ao qual nós ferimos em outra vida. E ele vem para e ele acha, gente, e ele vem para nos obsediar nessa vida porque ele quer uma vingança, ele quer um acerto de contas. Né? Por isso que quando a gente fala assim, né, que a gente vai dar a palavra para o obsessor na sessão de desobsessão, é justamente para a gente acolher aquele irmão e dizer para ele, irmão, nessa condição você vai ficar sofrendo. Que enquanto ele não, né, enquanto as duas partes, né, tanto o encarnado como o que está aqui no processo, né, que está obsediando o encarnado, não fizerem, né, ali, né, uma acordo ali de paz, né, então eu enquanto vítima eu posso me colocar também como vítima de um obsessor, mas ele também é vítima. Mas eu preciso orar por ele. Nós oramos pelos nossos inimigos? Não, a gente não ora. A gente quer ver eles longe de nós, não é verdade? A gente vai orar pelo nosso obsessor? Na casa espírita essa é a orientação. Quando eu estou na casa espírita, eu estou aqui porque eu vim para sair, né, dessa obsessão, eu não quero ficar nesse sofrimento. E aí, qual que é a orientação que o mentor vai dar para a gente? Então, eu já sento ali na mesa com o meu pensamento de amor. Eu não vou sentar na mesa com ódio. Lógico que no primeiro atendimento a gente vai sentar com ódio. Como eu sentei também, que o irmão veio conversar comigo e eu não queria nem ouvir ele, né? Mas, com certeza, ali também tinha um irmão que estava ali do meu lado. Tanto que o mentor conversou mais com o irmão que estava comigo do que propriamente comigo, né? E aí, é isso, gente. A gente precisa sentar na mesa do trabalho aquele que está sendo assistido com amor, com perdão, porque é ali que vai
ele vai ajudar no tratamento para ele e para o irmão também que está ali quer fazer uma vingança, né? Mas o obsessor, ele está na razão, ele foi ferido em outra vida, tirar a vida do filho dele ou tirar a vida dele, quero me vingar. E é isso que a gente vai, por isso que a doutrina é sempre uma doutrina de amor, né? De uma doutrina para a gente sempre receber o outro com amor aqui na casa. Aí aqui está falando todos os graus, né, que a gente tem de obsessão, né? Então tem a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. Eu estou olhando ali o relógio, até que horas que eu posso falar? 8 horas. Nossa, já passou, gente. Então eu não vou ler tudo aqui também, né? Vou passar um pouquinho rapidinho aqui. O tratamento na casa espírita, né? É um tratamento com a fluidoterapia, desobsessão, evangelização, porque o caminho para a nossa cura é o despertar espiritual. É onde eu estou aqui hoje. É isso. Né? Hoje eu estou aqui enquanto um trabalhador da casa. Estou aqui porque é isso. Então, despertar espiritual aqui, ó. Esse foi meu tratamento. Então, foi onde eu cheguei aqui, ó, no despertar espiritual. Né? E é onde a gente tem consciência que a gente é um ser humano encarnado, né, que é um espírito encarnado aqui nesse corpo. E aí eu coloquei um pouquinho aqui desse caminho, né? Porque a gente chega aqui pelo caminho da dor, né? Eu cheguei pelo caminho da dor, né, gente? Eu não estava feliz. Cheguei aqui saltitante, feliz. Gente, cheguei aqui, imagina, cheguei aqui chorando, né? Já tinha chorado antes de chegar aqui, cheguei aqui, chorei com a Luísa, né? E aí falei para ela da depressão, os pensamentos bem negativos, né? E aí o pensamento de negação, então, né, tudo que a pessoa fala, você nega, né, você quer ter um controle. Então, esse caminho aqui da dor é um caminho difícil, né, gente? E a gente precisa estar encarnado aqui e passar por esse caminho da dor, a gente pode buscar o caminho do amor. E aí, nós temos uma alteração fisiológica, sim, no nosso cérebro, quando a gente começa a mudar esse pensamento. Então, não adianta eu chegar aqui, aí o mentor conversar comigo, a Luísa conversar comigo, e o meu pensamento? Se eu não mudar o meu pensamento em relação a esse caminho aqui, ó, do amor, né, da conscientização, da aceitação, da entrega, da serenidade, né, para eu chegar lá no despertar espiritual. Eu sei que eu estou com o tempo muito em cima, mas eu queria falar uma coisa para vocês, que quando eu passei no primeiro dia aqui no atendimento com o mentor Elias, como pelo diálogo estava um pouco difícil, porque eu não estava querendo muito abrir mão do que eu estava pensando, né? E ali o irmão conversando comigo e eu muito insistentemente falando para ele que para mim não fazia sentido nenhum a vida mais. E aí ele falou assim: irmã, eu vou te mostrar uma coisa. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. E aí, quando eu fechei os meus olhos na minha tela mental, eu me vi naquela tela mental, dentro do útero da minha mãe. Então, eu vi ali, ela deitada, a barriga, né? Como se ela tivesse ali, como se eu ainda estivesse ali dentro, né? Aquele bebê ali dentro, respirando, né? Ainda ligado no cordão umbilical. Tinha atrás uma equipe, né? Que estava junto. Provavelmente pode ser que era a equipe ali na tela mental de pessoas que também estavam ali assistindo o parto, né? Ajudando. Mas por que eu achei importante falar isso para vocês? Porque ali fez uma diferença, assim, que eu pensei, nossa, eu implorei para vir nessa encarnação. Então, quantos irmãos não imploram para vir nessa encarnação? E provavelmente eu implorei para vir nessa encarnação, vim, né, numa família maravilhosa. E aí pensei, minha mãe me carregou 9 meses no útero dela, né? 9 anos, porque acho que ainda carrega, né? Ainda moro com meus pais, né? Ato falho. Me carregou 9 meses no útero dela e eu estou querendo tirar a minha vida, né? Então aquilo foi
ali um momento que eu despertei. Falei assim, não, eu não posso tirar minha vida, né? Eu preciso viver porque eu vim com um propósito e com uma missão aqui nessa encarnação. E foi importante que naquela hora a equipe espiritual, que estava ali junto com o mentor Elias, conseguisse mostrar para mim aquela... Porque às vezes só a fala, às vezes a gente está tão em sofrimento ali, talvez os nossos pensamentos, a gente não consegue absorver o que o irmão está falando. Então foi preciso eu ver esse quadro, né, na minha frente, né, dali daquele bebê, para que eu pudesse despertar, ter um despertar ali espiritual e pensar, não, eu preciso viver, né? Preciso viver. E aí eu achei muito legal essa oração, acho que é uma oração, né, que eu lembrei muito do Chico Xavier, né, porque o Chico Xavier, ele falava um pouco, né, na vida tudo passa, né, ele tinha até o pessoal falava que ele tinha uma plaquinha na cama dele, né, porque uma vez ele pediu uma orientação para o mentor espiritual, por uma questão que ele estava passando, e o mentor só falou, isso tudo passa. Então, assim, todo sofrimento na vida da gente passa, tudo passa, né? Então, és filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca a tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fadigado, descanse na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para a frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Então, acho que é isso, tudo passa, né? Então, qualquer sofrimento, qualquer doença que a gente está passando nesse momento, seja o tratamento com um tumor, seja um transtorno mental, seja aí, né, qualquer situação financeira, qualquer situação, gente, tudo passa, né? E a gente se renova cada dia mais, né, com muita fé. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei nem se dá tempo, gente, mas é isso. Tá? Obrigada.